Então, pessoal, se você começou a investir depois dos 40, assim como eu procuro seguir uma linha mais firme, sem muito risco, sem correr muito risco. Ou seja, eu procuro investir em títulos públicos, renda fixa, CDB, CDI, LCI, LCA. Esses são os tipos de investimento que eu comecei a fazer aos meus 40 anos. Logo mais, um pouco mais adiante, depois de um ano, eu comecei também a investir em fundos imobiliários também, que eu achei uma boa. Fundos imobiliários de tijolo, né? Eu não coloco muito fundo de papel muito arriscado. Eu só tenho 2 fundos de papel na minha carteira, não tem mais que isso. E o resto é tudo fundo de tijolo, galpão logístico, fundo de shopping, e mais renda fixa também. Fundos imobiliários ocupam hoje uma boa parte, mais de 50%, né? Que é receber aluguel todo mês, né? Um pouquinho em ações, tem um banco e uma empresa de petróleo só. É só o que eu tenho na minha carteira de mais arriscado. É o banco e a empresa de petróleo, que para falir é praticamente impossível falir. Porque o banco é um dos mais velhos, que é o Banco do Brasil, né? Dificilmente vai falir. E a Petrobras também, acho muito difícil falir agora, por enquanto. Então, mas também é uma parte bem pequena que eu deixei nesses 2 investimentos. A maior parte está em fundos imobiliários mesmo, né? E na renda fixa, que é no Tesouro, poupança eu não tenho nada, né? Tem um pouquinho uma reserva de oportunidades na caixinha e uma reserva de emergência que eu tenho no Tesouro Selic. O meu ponto de reserva de emergência eu deixo no Tesouro Selic, que é um dos investimentos mais seguros que nós temos no nosso país, né? Que é um investimento que nunca teve problema, mesmo quando o governo confiscou as poupanças, né? Mesmo com o confisco da poupança feito pelo Collor nos anos 90, né? O qual muita gente perdeu tudo, o Tesouro não foi confiscado. Isso mostra para você a solidez do Tesouro, a solidez do Tesouro Nacional, entendeu? Porque se por acaso chegar a quebrar o Tesouro Nacional, todo o resto já foi por água abaixo. E é sempre bom também você ter uma reserva financeira, né? Como eu falei para vocês, eu sempre deixo a minha reserva lá no Tesouro Selic, que está rendendo hoje 15%, né? 15%. O Tesouro Selic acompanha aí a nossa taxa Selic, o nome já diz, né? Está rendendo 15% ao ano. Ou seja, não tem risco nenhum, é uma boa rentabilidade. E para que é essa reserva de emergência? Essa reserva de emergência, como nós somos autônomos, né? Eu e minha esposa, nós não trabalhamos no regime CLT, nós temos uma sorveteria e eu trabalho como mecânico de refrigeração também. Isso serve para, porventura, acontecer alguma coisa, o carro quebrar, precisar de alguma peça para a máquina, entendeu? Que pode acontecer, um freezer novo, investimento em equipamentos novos. Eu tenho lá essa reserva de emergência, que é para alguma emergência que possa aparecer, que possa vir a aparecer nesse intervalo. Para você não ter que mexer nos seus investimentos, primeiro eu aconselho que você crie uma reserva de emergência. No mínimo é 1 ano dos seus gastos, né? A minha reserva que eu tenho é 1 ano dos meus gastos aí, para sobreviver. Se der alguma coisa errada, eu tenho essa reserva de emergência para sobreviver durante 1 ano. Então é muito importante você ter essa reserva para depois você começar a investir em fundos imobiliários. Porque não adianta nada você investir em fundos imobiliários. Fundo imobiliário ele é volátil, né? Ele é renda variável. Tem mês que ele pode cair um pouquinho, tem mês que ele pode subir bastante. Ou seja, se você não tivesse uma reserva de emergência, corre o risco de você vender mais barato do que você pagou. Ou seja, qualquer comerciante mais simples que seja, de um mercadinho, de uma padaria, ele vai saber que para você ter lucro, você tem que comprar por 1 e vender por 1,5 ou 2. Se você comprar por 1 e vender por 80, 90, é o que muita gente faz, acaba a pessoa tendo prejuízo nesse ramo, entendeu? É um negócio como outro qualquer. É um ramo de negócio como outro qualquer. Você tem que comprar por 1 e vender por 1,5, 1,2, 1,5. Não vender por 0,8, aí você vai ter prejuízo. Por isso muita gente fica reclamando e perdendo dinheiro, porque a pessoa não tem uma reserva de emergência. Ela gasta tudo, ela põe tudo que ela tem na reserva em criptomoedas, que varia muito, agora caiu 50%, né? Imagine se você tivesse investido em criptomoeda 100 mil reais, hoje você teria só 50. Até essas moedas subir pode demorar 2 e 3 anos. Se você não tiver dinheiro, você vai ter que vender aquelas moedas que você tem pela metade do preço, ou seja, você vai perder 50%. Isso acontece com ações, acontece com fundos. Os fundos imobiliários passou um período muito longo aí de desvalorização, desvalorizou bastante nos últimos 1 ano e meio que passaram para trás, agora que eles estão valorizando. Agora, com a tendência da Selic cair, no mês que vem, a tendência é que os fundos venham a se elevar, venham a aumentar. Os valores, alguns já aumentaram, né? Porque o mercado responde antes, o mercado é rápido. O mercado já começou a responder.
a alta dos fundos, já precificando a queda da Selic lá na frente, que vai ser no mês de março. Mas não se engane, os fundos já começaram a subir. Alguns já estão até acima do valor patrimonial. Então, na hora de comprar, é sempre bom você fazer uma análise ali no Investidor 10 que eu uso, né? Dê o relatório do fundo direitinho, ver como é que está a saúde do fundo, para você fazer os seus investimentos sem tomar prejuízo aí. Na dúvida, consulte aí um analista da sua confiança aí. Não saia fazendo nada no escuro, nem por dica de ninguém. Isso aqui não é indicação de investimento, eu só estou mostrando para vocês o que eu faço, como eu faço, mas o risco é meu. Se você for, porventura, fazer também, você vai tomando parte do seu risco, entendeu? Por isso que eu falo que você deve analisar antes de investir. Eu não indico nada para ninguém. Eu só estou mostrando para vocês o que eu estou fazendo. Agora, se você quiser fazer igual, aí o risco é todo seu. Ou seja, você manter uma reserva financeira ao seu alcance, sempre que estiver disponível quando você necessite, vai te livrar de muita dívida, vai te livrar de muita dor de cabeça, entendeu? Vai que de repente você é um trabalhador autônomo como eu, tem lá suas ferramentas podem se extraviar, você tem que comprar outras. Você pode ter um problema, como a gente tem equipamentos caros, né? Máquina de sorvete, pode queimar um motor que custa R$ 5.000, eu preciso comprar outro. Se eu não tiver essa reserva de emergência, eu vou ter que mexer na renda variável. Aí que entra o perigo. Se você não tiver essa reserva, você pode perder dinheiro. Porque tem vezes que você tem que deixar o dinheiro lá um ano sem mexer, 1 ano e meio, sem você mexer no seu dinheiro. E se você não tiver essa reserva, você vai ter que ou entrar em dívida de cartão de crédito, ou entrar em boleto de financiamento e pagando muito juros, ou seja, assim dando mais dinheiro para o banqueiro. E de uns anos para cá, eu fiz a seguinte opção: eu não quero mais dar dinheiro para o banqueiro, ou seja, eu não compro nada que eu tenha que pagar juro. Tudo que envolve juro eu estou fora, eu não compro. Tudo que tem juro eu não compro de forma nenhuma. Procuro sempre comprar as coisas sem juro, com o máximo de desconto possível. E isso aí foi mudando a nossa situação financeira, entendeu? Se você seguir essa linha, acredito que vai mudar a sua também. Quem quiser, vai no canal, se inscreve aí. Nosso canal está começando agora, um canal novo. Estamos apenas no começo aí, tem muita coisa para mostrar para vocês. Se inscreve, compartilha e vem aí crescer com a gente aí. Até o próximo.